A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, culto glorioso da Central de Santo André, 2 Coríntios capítulo 12, irmão. Nosso irmão Igor, ancião em Oxford, Inglaterra, irmão do exterior da Inglaterra, pregou pela guia do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 12. Um Deus poderoso que nos avisa, né, irmãos? Um Deus todo-poderoso que vem ao encontro da nossa querida Irmandade. Vamos deixando aqui, queridos, pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão? São 20, parece que são 23 minutos. 23 minutos. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No segundo epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, onde o Senhor traz a vocação para vermos essa noite. Glórias a Deus. Todos encontraram, irmãos? Iniciaremos a leitura pela guia do Espírito Santo e debaixo do sangue do Conselho Eterno. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, e fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, e no corpo e fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, e que ao homem não é lícito falar. Eu, assim, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, e não nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios, maravilhas, porque tendes vos sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto, para pela terceira vez ir convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado,
mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura, aproveitar-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Até aqui, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, é uma passagem muito conhecida da vida do apóstolo Paulo, no momento onde essa igreja que Paulo estava lidando era uma igreja onde era tão conhecedora dos dons de Deus, era tão conhecedora da conversão que tinha sido feita com Paulo. Também no momento ali conheceram Apolo, que foi um varão que no livro de Atos, Paulo dá a conhecer também, se converte ao Senhor Jesus, a Priscila e a Áquila também. Paulo, mas com esta igreja que tinha tantas virtudes, num lugar, irmãos, onde a sabedoria, a ciência, a filosofia naquele tempo era um centro, como Roma, a Grécia era um centro muito forte dessa questão filosófica, e naquele lugar, com tanta sabedoria, com tantos livros, faltava entendimento espiritual no meio daquele povo, irmãos. Se meditarmos na maneira que Paulo se aproxima de algumas igrejas, a igreja de Coríntios deu muito problema para Paulo, irmãos. Uma igreja que, pelo que entendemos ao ler essa passagem, nesse momento que Paulo estava falando com eles, era um momento onde a igreja olhava para Paulo e desmerecia o chamado de Paulo. Achava que talvez na primeira carta que Paulo tinha mandado, a maneira que Paulo tinha falado havia sido uma maneira pesada, uma maneira que onde tinha repreendido eles demais, aonde que ele também olhava para Paulo e falava: olha, talvez aquele ali seja mais eloquente, que tenha mais luz do que Paulo. Desmereciam aquilo que estava em Paulo. E Paulo, irmãos, isso é muito santo, porque o que realmente vai na honra espiritual? Um dia Salomão, tomado pelo Espírito de Deus, em Provérbios ele falava: na frente de toda honra vai a humildade. Glórias a Deus. Paulo, irmãos, ele era um homem de Deus, a maneira, ele teria tudo para se gloriar. Ele foi criado nos pés de Gamaliel, ele foi um homem sábio das Escrituras, mas ele falava que quando ele viu aquela luz no caminho de Damasco que cegou os olhos dele, aquela revelação, a inspiração do Espírito que tomou a vida de Paulo naquele momento, ele falava: me serve de esterco tudo aquilo que eu aprendi no mundo. Me serve de esterco o quê? Pode ter algum benefício para crescimento, mas o que realmente tem valor é aquilo que eu estou recebendo do alto aqui agora. Glórias a Jesus, irmãos. E, irmão, nessa vida nós podemos coletar experiências, conhecimentos, sabedorias. Alguns Deus da faculdade, outros Deus dá, irmãos, estudo, outros de maneira mais simples, mas de nada adianta ter muito estudo se a verdadeira luz chamada Jesus Cristo não aparecer para aquela pessoa. Glória ao nome do Senhor. A irmandade medita nisso, porque o Senhor Jesus, um dia andando no meio daquele povo, os que eram mais estudados não deram ouvido à mensagem do Evangelho. Os que tinham mais conhecimento, que eram os fariseus, como Paulo era um fariseu, não deram valor da mensagem de Cristo. Mas os pescadores simples, homens de mão machucada, que pegavam naquelas redes cheias de sal, muitas vezes sem uma esperança material, a luz chamada Jesus Cristo brilhou para eles, e eles deram atenção ao chamado de Jesus, e eles foram atrás daquele chamado e amaram aquele chamado, e através disso o Senhor se usou deles na terra. Glórias a Deus. Então, irmão, se o irmão e a irmã está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, não é porque a gente foi bom, não é porque a gente teve alguma condição. O Senhor amou muito nós e se revelou para nós, irmãos. E Ele teve prazer em se glorificar na nossa vida. Glória ao Senhor. E o Senhor começa essa palavra lembrando dessa virtude que tem que estar no coração de todo cristão, chamada humildade. Aonde a humildade está, o Senhor tem espaço para se glorificar.
brilhar, a luz de Cristo aparece, o Senhor aparece e cria caminho, e o nome dele é louvado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que nossos corações agora, nesse mundo reunidos, seja dispensado agora fé e humildade. Glórias a Deus. Para que nós não nos gloriemos. A Irmandade vê. Paulo, aquela igreja, ela olhou para Paulo e desmerecia ele. E Paulo falou: olha, eu vou em verdade, e não me convém gloriar-me. Paulo já entrava com humildade na fala dele. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. E ele começou a contar, irmãos, que o Senhor, coisas inefáveis que o Senhor revelou para ele, lugares inefáveis que o Senhor levou ele, que foi alcançado de uma comunhão com o Senhor. Mas ele mostrou que quando o Senhor dava para ele, ele era tão fraco, que quando ele via algo diferente, um milagre diferente, uma obra diferente, a carne dele falava: está vendo? O Senhor deu para mim essa luz, mas não deu com outros discípulos que estão aqui há mais tempo, não deu com outros apóstolos. Começava a se encher, achando que ele era diferente, que tinha alguma diferença nele com os outros. E o Senhor, que é muito misericordioso e maravilhoso, o que ele fez? Colocou um espinho na carne de Paulo, que Paulo mesmo declara: o Senhor me colocou um espinho na carne para que eu não me gloriasse. Ele estava dizendo: o Senhor, a prova, a condição, o momento que o Senhor colocou Paulo foi um momento de revelação, um momento de inspiração, mas um momento de cuidado também. Não posso deixar. O Senhor, quando ele ama a alma, ele abençoa, ele fala com a alma, ele se revela para a alma, mas ele também não deixa aquela alma perder a humildade e a condição de servo de Deus na presença dele. E às vezes, irmãos, nós nos colocamos: Senhor, mas o Senhor falou comigo, me revelou isso. Olha a situação que eu estou vivendo aqui agora. Glória ao Senhor. Irmão, independente da revelação, da sua visão espiritual, daquilo que você viveu, o Senhor não pode tirar nós da posição de servo. Se nós virarmos senhores de nós mesmos, nós vamos ser igual ao Senhor. Mas o Senhor quer nós como amigo e servo. E amigo e servo sempre está em posição do quê? De submissão, de humildade, de coração quebrantado. Se alguém aqui está numa prova hoje, e você lembra dos dias passados e fala assim: os dias passados eram melhores, mas um dia Deus tomava um homem, fala que era aquele rei, também Salomão, fala aquele que era Eclesiastes, ele falava: nunca falaremos que os dias passados são melhores. Por quê? Porque a experiência da prova nos faz entender o que o Senhor quer na nossa vida. Irmão, irmã, não reclame da prova que está agora no seu caminho, porque se o Senhor colocou a prova, é para uma modelagem espiritual da tua vida também. Glória ao Senhor. Vocês podem perceber que Paulo viveu uma experiência espiritual tão bela, mas para essa experiência espiritual deixar ele em comunhão com o Senhor, foi necessário um espinho na carne para que ele guardasse essa comunhão com o Senhor. Eis a pergunta para a igreja aqui agora: seja em alegria, seja em bênção, mas seja nos espinhos da carne, seja em prova, nós vamos agarrar no Senhor e ficar firme, ou a nossa boca vai reclamar e vai perder a confiança no Senhor, irmão? Glória ao Senhor. Essa igreja, por ela ter julgado com os olhos da carne, por ela ter julgado, ela não viu a humildade que estava em Paulo, ela não viu a simplicidade, ela caiu no mesmo fermento que estava nos fariseus. Deus feito carne andando no meio dos homens, e ele mesmo assim andando, Jesus Cristo andando, fazendo milagre, e os fariseus blasfemando, reclamando, apontando para o Senhor e falando: não se faz milagre no dia de sábado. E o Senhor respondendo: se fosse um boi de vocês que tivesse caído de um despenhadeiro no dia de sábado, vocês iam lá, pegar o boi e traziam de volta o boi. Agora faz um milagre e vocês reclamam. Um paralítico anda, vocês falam que o paralítico é perdoado os pecados, vocês falam que não é normal perdoar pecado. Mas para vocês verem que o Filho do Homem tem poder na terra e no céu, o Senhor falava: então levanta e anda. Os sinais seguindo e os olhos da carne julgando, e pela falta de humildade a luz não entrando, e a cegueira da carne tomando, e a falta de revelação vindo, e não vendo Deus em nada, e deixando o Senhor e sendo sabido em si mesmo. Mas aqueles que tinham
tinha humildade como estava naqueles pescadores. O Senhor não só deu dele ver os milagres, mas ele falava: todo aquele que crê em mim falarão novas línguas, profetizarão, colocarão a mão sobre os enfermos, e aonde tiver enfermidade, a enfermidade vai embora no nome do Senhor Jesus. E também qualquer coisa mortífera que os picar não terá dano algum. Glórias a Deus. Porque o nosso Deus, quando estamos em posição de servo, Ele manda as virtudes do céu sobre as nossas vidas. Glória ao Senhor. E agora, irmãos? Em qual posição nós nos encontramos agora? Em posição de Senhor ou em posição de servo? Se nós nos colocarmos agora em posição de servo, o Senhor vai vir com as virtudes dele agora sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. O poder do Altíssimo vai te tomar na tua vida e vai te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o Senhor da tua história e que escreveu o teu nome no livro da vida. Ele te fala essa noite: eu te amo e quero te glorificar, e quero me usar da tua boca, da tua maneira de viver, da tua maneira de andar, da tua maneira de falar, e tudo começa hoje com a tua fé e com a tua humildade. Glórias a Jesus. Glória ao Senhor. E vocês podem ver, irmãos, que no final o Senhor, Paulo orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor só falou uma coisa para ele. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que ele estava falando, irmãos? Nós temos que nos abrir com o Senhor. O Paulo não estava exortando o irmão e a irmã a ser fraco e ficar na sua fraqueza, mas ele estava exortando a nós pedirmos a aperfeiçoação. Nós temos como assim: Senhor, eu tenho essa fraqueza, o Senhor se aperfeiçoa, se glorifica na minha fraqueza. E o Senhor me traz uma obra no coração. Minha avó me conta sobre ele, é muito lindo. Quando Deus chamou meu bisavô nesse caminho, ele fumava cigarro. E ele foi em várias igrejas e nenhuma igreja aceitou ele. E ele fumava cigarro. E ele veio na congregação e ele se batizou fumando cigarro. Era uma fraqueza que ele tinha, ele se sentia mal por isso. Mas, irmãos, um dia ele ficou doente, a minha bisavó também não ficou de cama, porque a minha bisavó não servia a Deus. E ela foi congregar e Deus ela se converteu. E os dois fumavam cigarro. E os dois se sentiam mal por isso. Um dia estavam tomando café, minha avó me conta, eles olharam um para o outro e falavam assim: bem, vamos parar de fumar? Eles falaram: vamos, e pararam de fumar. Deus tirou o vício deles, irmãos. O Espírito Santo se aperfeiçoou na fraqueza deles, irmãos. E eu sinto no meu coração, para alguém aqui hoje, na humildade, na fé no teu coração aí agora, se você tiver fé e falar: Senhor, eu tenho essa fraqueza, mas eu quero que o Senhor se aperfeiçoe na minha vida. O Espírito Santo de Deus é poderoso de ir no seu banco agora e tirar a sua fraqueza, trocar um vício, trocar um problema, trocar alguma coisa da tua carne agora por um dom do céu que te dá força de largar. Glória ao nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus, receba aí agora essa palavra. Glória ao nome do Senhor. E se não te libertar hoje, vai orando, o Senhor chega e se aperfeiçoa e te liberta disso. É tão bonito. E tem tempo para tudo, para o Senhor se aperfeiçoar. Quando, irmãos, eu estava também, eu estava procurando meu visto para ir para a Inglaterra. Eu lembro que meu visto, a primeira vez, ele foi negado. Meu visto não foi dado. O Senhor tinha falado comigo. Falou: eu vou te mandar para aquele país, eu vou te usar de você lá. E meu visto foi negado. Fui congregar no Jardim das Bandeiras em São Paulo. E eu triste, perguntando para o Senhor. E isso é uma verdade, irmãos. O Senhor às vezes nos prova para que Ele se aperfeiçoe. Mas saiba de uma coisa bem clara: isso é uma coisa para quem vive em comunhão com Deus. Quando a prova te cercar e você não entender, vai congregar. Pergunta para o Senhor: Senhor, estou nessa situação, o que eu faço? Fui congregar sem fé, irmãos, triste, amargurado. Entrei pela porta das bandeiras. Eu lembro que o Senhor falava assim para mim: você vai entrar naquela universidade com o sol da justiça. Me ajoelhei, tocava, eu cheguei atrasado, tocou o sol da justiça. E aí na hora da palavra, o Senhor mandou a palavra e falava assim: alguém entrou aqui hoje
desacreditado da minha promessa, desacreditado da minha palavra, mas o Senhor te fala: a tua alma está na minha mão, e da minha mão a tua alma não sai mais, e aquilo que eu te prometi, eu dou o meu tempo na tua vida. Glória ao Senhor. Passou 9 meses, fui congregar no Parque da Nação, e o Senhor mandou a palavra de novo: meu servo, chegou o tempo de você ir para aquele lugar, vai chegar mais rápido do que você imagina. Advogado, 20 dias para chegar meu visto chegou em 8 dias na minha mão, irmãos, e eu fui para aquela nação servir a Deus. Quando eu cheguei lá, entrei na universidade, tinha acabado de me batizar, eu olhei os bares, e o Senhor falava no meu coração: está vendo, você tinha que ficar no Brasil mais um tempo para eu te preparar, para eu te aperfeiçoar. Agora essas coisas, essas ofertas não tocam mais em você, porque você está cobrindo da minha presença. Glória ao nome do Senhor. Minha serva, meu servo que está aqui dentro hoje, que a prova te cercou, o Senhor te fala: o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, e esse momento na tua vida é o Senhor se aperfeiçoando na tua fraqueza. O Senhor vai fazer esse tempo passar, essa onda vai passar, o Senhor está no seu barquinho te aperfeiçoando, e quando passar, você vai olhar para os dias passados, e você vai ver as armaduras do céu, que caiu nas lágrimas, que caiu nos quartos, que caiu nos cultos, que caiu nas orações em famílias, que caiu quando você estava no carro, no ônibus, e colocava o foninho, ouvindo o hino, e as lágrimas caíam meditando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu filho. E o Senhor se aperfeiçoando. O Senhor fala para alguém aqui hoje que está cercado pela prova, de uma maneira clara: eu estou te aperfeiçoando. Glória ao Senhor. E você vai se gloriar, não agora porque você foi bom, mas porque o Senhor te preparou. Glória ao nome do Senhor. Para terminar a palavra, irmãos, é um testemunho que me marcou muito, muito mesmo, e que me mostrou que é o Senhor que aperfeiçoa a nós. Muito. Quando eu era cooperador de jovens, um dia estava no culto, e o Senhor falava assim na boca do meu ancião, naquela época: Igor, ele falou assim: Igor, comece a orar para Deus selar os jovens com a promessa. E eu falei: tá bom. Ele entregou isso para mim, irmão, eu guardei no meu coração. Passou um tempo, outro irmão: eu vou, Igor, comece a orar para Deus selar os jovens com a promessa. Eu: tá bom, Senhor. E aí chegou o final do ano, não tinha acontecido nada. E eu: Senhor, não estou entendendo, o Senhor falou comigo e não está acontecendo, o que está acontecendo? E naquela semana eu falei: eu vou orar aqui então para o Senhor fazer algo. Eu comecei a orar, irmãos, e sabe o que é mais interessante? Eu orei e deu tudo errado. Cheguei na reunião de jovens, deu tudo errado, não foi uma reunião que eu senti a guia de Deus. Meu cooperador hoje ancião levantou e ele pregava a palavra e falava assim: meu filho, você não vai ter justificação minha na força do teu braço. As pessoas não vão olhar para você e ver Deus com você na força do teu braço. As pessoas vão olhar para você e ver Deus com você no poder da minha força na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E irmãos, foi passando os meses em ajuntamentos simples de estarmos juntos. O Senhor foi selando um, foi selando o outro. E hoje eu olho e falo: eu não fiz nada, foi tudo o Senhor. O que o Senhor quer fazer é a glória para Ele, para dependermos dEle. Pai, mãe, irmão e irmã que está aqui dentro hoje, o Senhor se aperfeiçoa onde temos necessidade, e o Senhor nos convida no final dessa palavra a entregarmos as nossas necessidades na mão de Deus com humildade e falar: o Senhor está aqui, o Senhor pode fazer algo, o Senhor quer me aperfeiçoar, e o Senhor trabalhará nas nossas necessidades para um aprimoramento espiritual e vermos mais de perto Ele em nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. E que não esteja em nós aquilo que estava na igreja de Coríntios: julgamento, desprezo. Quando olharam Davi, era de fazenda, cuidava de ovelha, ninguém deu valor, mas nele tinha um coração igual de Deus. Se nós julgarmos com o olho da carne sem a humildade, vamos julgar caminhos errados. Mas se nós entrarmos com a humildade, com a caridade, com a fé e com o amor, o Senhor vai na frente e vai cuidar de